Oi, gente, boa noite a todos. Espero que o áudio possa sair com um pouco mais de clareza. Improvisei um microfone aí, vamos ver o que dá, né? Bem, como vocês sabem, me chamo Paula e esse meu canal é Paula Livre, porque é onde eu falo sobre espiritualidade, situações que vivenciei, que me fizeram transformar. Então, eu gosto de abordar alguns assuntos e não tem uma direção religiosa, tá? Como vocês podem ver, isso daqui é o meu cantinho do axé na minha casa, mas eu não frequento nenhum local físico e decidi que eu sou o meu tempo. Talvez para muitos isso possa soar de forma estranha, mas já passei por esse processo, já frequentei alguns lugares e eu não consegui me adaptar, não me senti, vamos dizer, livre nesse sentido. Achei que eram muitas regras e pouca explicação sobre aquilo que eu experienciava e o que eu estava em busca. Acredito que aconteceu também com algum de vocês, porque isso é bem comum. Eu acho que quando a gente é um peixe e acaba que a gente fica preso num aquário, a gente se limita muito. Então, se a gente tem um oceano inteiro para poder explorar, por que ficar preso somente num ponto? Mas que a gente tenha, né, a cabeça no lugar também, para buscar por um estudo, entender o que acontece, para a gente não ficar muito perdido. Bom, pois bem, estamos no mês de agosto, que muitos de vocês costumam falar que é o mês do desgosto, mas não para mim, graças a Deus, e creio que para muitos de vocês também não. É um mês onde a gente comemora, né, a, a linha de Obaluaí, ou Molum, que é o Senhor da Terra, da cura. E eu acho que, para quem não entende muito, é sempre bom ler sobre esse arquétipo, que muitas pessoas têm medo, têm receio. É obviamente que ele tem os seus mistérios, mas vou dizer para você, é um grande pai, e quem tem fé sabe disso. Então, reverenciando a eles, a Totô, né, o Babu aí, o Molu aí, e vamos ter muita saúde e abundância e agradecer. Se estamos aqui em pé, vamos só agradecer. Pedir não é necessário, porque eu tenho certeza que quando a gente tem o que tem, eles já sabem exatamente o que é necessário na nossa vida. Pois bem, fiquei um tempo sem gravar o vídeo, porque, né, como vocês sabem, eu tenho a minha vida particular e às vezes fica um pouco enrolada. Aí, quando eu estou de folga, eu tiro para fazer outras coisas, até mesmo ter um lazer. E cada vez que eu venho fazer um vídeo aqui, não é bem um vídeo onde eu tenho um compromisso que eu tenho que estar ali sempre, né? Não é como se eu pegasse um caderno, colocasse ideias e falasse somente palavras. Toda vez que eu venho aqui gravar alguma coisa, é me intuído algo. É como se houvesse, é como não. Há uma preparação para que eu esteja aqui. Até porque eu estou, né, de corpo aberto, estou começando agora nessa plataforma. E, assim, tudo que me vem, eu vou guardando para quando chegar o determinado dia, quando é me dito, agora é a hora, vamos lá, aí eu sento aqui e troco uma ideia com vocês. E hoje, em especial, né, eu resolvi abordar um assunto que eu acho que é de extrema importância para todo mundo que está buscando uma elevação espiritual, o dito caminho que todo mundo vem procurando, né, desde sempre. Só que muitas das vezes a gente procura o caminho, mas será que a gente está disposto a caminhar por ele? Porque quando a gente está perdido na vida, o que, que acontece devido ao ego e a falta de preparo mesmo, de amadurecimento, né, emocional, espiritual, a gente acaba culpando todo mundo ao redor pelas nossas escolhas. Então, quando nos é dado uma direção, ali vai ter o que? Renúncia. Você vai ter que deixar de fazer algo que talvez você gostasse para que haja um equilíbrio na sua vida.
E eu percebo muito que as pessoas elas não estão dispostas a fazer esse caminho. Elas querem que tenha um culpado e que tenha alguém para poder, no sentido delas ancorarem em cima e solucionar o problema que é delas. E se aquele problema existe, obviamente, ele é como uma prova para que você amadureça dentro do sentido da situação que você estiver experienciando. Às vezes a gente percebe, vou falar porque eu tive N situações durante esse período, então eu observei muito isso. Vamos botar uma relação entre pai e filho. Você já viu como é muito difícil dentro de uma família se ter um equilíbrio? Às vezes uma mãe tem um filho, né, coloca no mundo, esse filho não consegue amar a sua mãe devido, às vezes, por trazer coisas, né, do passado, uma herança kármica, e às vezes por ter uma mãe que gosta de ser muito rígida, o que eu não vejo problema nenhum, até mesmo no mundo que a gente vive hoje. Só que eu percebo que ninguém é isso, as pessoas elas não estão dispostas a ter uma mudança. E tudo que envolve disciplina envolve a mudança. E eu percebo que numa relação entre pai e mãe, isso gera muito conflito. E acaba que o adolescente, ou até mesmo, como eu tenho experiências até na minha família, o adultecente, ele joga toda a culpa de tudo que aconteceu na infância, digamos, de alguns tipos de maus tratos, vamos dizer assim, joga toda essa frustração em cima dos pais, porque ele já está com 40 anos e ele não consegue ter uma expectativa de vida diferente. Aí muitas das vezes se envolve dentro das religiões para poder camuflar aquela dor que ele não quer que cure, porque quem quer a cura, né, busca por ela. E quando eu falo isso, eu não falo da boca para fora. Eu sou uma pessoa que eu posso falar. Traumas fizeram ser com quem eu sou hoje. Cada um deles foi uma ferida que ficou ali, criou uma cicatriz, mas foram vencidas. Então a gente não pode se apegar àquilo que foi vivido lá atrás. Então, dentro de uma relação familiar, principalmente, quando há esse tipo de desarmonia, a gente tem que ver exatamente o ponto que nos deixa mais incomodado, porque é justamente aquele ponto que a gente precisa melhorar. E muitas das vezes a gente sai de casa, vai em busca de um refúgio, de um acalento, querendo alguém que diga, olha, você tá certo, tadinho, ela era ruim, ou vice-versa, né? Ou a própria mãe tendo um perfil controlador, até narcisista, né? Que tem muitos, eu sei que tem, acaba sempre culpando a filha ou o filho que já se distanciou por tudo que acontece na vida. Eu acredito e sei que é assim. Cada um está tendo a experiência no lugar exato, com as pessoas exatas. Seja com o pai, com a mãe, com o irmão, com o cônjuge, com o patrão, com o colega no trabalho. Todas as provas, elas têm um potencial muito importante na nossa vida, principalmente aquelas que envolvem a questão do emocional. Porque se você é uma pessoa muito frágil emocionalmente, você é uma pessoa muito moldável. E a gente vive num mundo hoje onde as pessoas estão com uma fragilidade emocional muito grande. E com essas questões de internet, né? Vamos botar Instagram, digital no todo, ficou muito fácil de pessoas assim criar um perfil, uma persona onde elas gostariam de ser, só que quando na verdade não são. Aquilo é um fake. Então ali elas colocam sendo a pessoa mais extrovertida, a pessoa mais amável. E com isso elas vão se escondendo e entrando numa parte muito obscura que elas não conseguem mais sair, porque elas vivem somente dentro dessa tela. Fora dela, elas não conseguem lidar com absolutamente nada. E eu digo isso porque eu sou uma pessoa que eu convivo com várias outras.
e de diversas classes sociais, tá? Do menor ao maior. E eu observo que muitas pessoas que tentam ter essa aceitação, elas estão muito fragilizadas. Então elas buscam aquilo dali, por isso que ficou viciante. Muitas pessoas são viciadas, né, em aplicativos e no todo dessa questão digital por conta disso. Ficou muito fácil maquiar as suas emoções ali e no cotidiano escondê-las. Só que com isso, você vê a quantidade de pessoas que tomam medicamento, que não conseguem socializar, só conseguem falar através desse veículo. Mas no diálogo normal, um com o outro, não consegue. E acabam se tornando pessoas muito fechadas. Fechadas, frustradas, muitas das vezes, porque não conseguem colocar em pauta suas emoções. E aí essa questão da espiritualidade, ela vem como uma espécie de muleta para muitas pessoas que estão em desequilíbrio. Por quê? Ali ela acaba entregando um lado, achando que está consertando, aí fica, faz tudo o que tem que fazer, mas quando sai dali, seja da igreja, do barracão, ou de qualquer outra dominação religiosa, ela permanece com todas aquelas feridas ali e sem conseguir consertar nenhuma delas. Por quê? Porque tudo que envolve esse sentimento, seja ele de rejeição, de frustração, envolve disciplina e renúncia. Não tem como a gente se transformar carregando um monte de flecha cravada no nosso corpo. Então a gente tem que aprender a curar todas essas feridas. E eu estou falando, né, para você que ficou até aqui, sobre essas feridas, sobre essa questão de ter o equilíbrio, e que muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender, porque esse mês é o mês de Omolu e Obaluei. Para muitas pessoas, esse orixá, ele é fundado somente na questão de curar chagas, né? Principalmente de questões de doença. Só que quando, na verdade, a cura que ele nos dá, quando nós merecemos e buscamos, é a cura da nossa alma. São das feridas mais profundas que carregamos dentro de nós, que ninguém pode vê-las, mas que elas estão ali. A gente acha que cicatrizou, mas bastou tocar naquele assunto para a lágrima cair nos olhos. Quando é uma lembrança, você já não chora mais. Mas quando aquilo te gera esse sentimento, é porque aquela ferida não fechou. Então eu vou dizer a você, se você for uma pessoa de fé, peça a Ele, peça a Ele de coração, que cure as suas feridas mais profundas e que te auxilie a caminhar nessa terra que é a gente anda em cima hoje e amanhã a gente vai ficar embaixo dela, porque essa é a certeza que todos nós temos. Mas que a gente tenha resiliência, sabedoria, humildade e muito amor, porque não se conserta uma dor com outra dor. A única forma disso ser consertado é através dessa transmutação, transformação, que é o amor mesmo, é o amor mais puro, genuíno, que é o que todo mundo não está disposto a vivenciar. Muitas pessoas, elas não querem, me feriu, eu vou ferir também, né? Só que essa troca, ela vai ser infinita. E você vai passar ciclos e ciclos, reencarnações, tendo essas experiências. Quanto maior a tribulação dentro do núcleo, vou botar familiar, maior foi o karma que você já trouxe, entendeu? Então, às vezes a gente não consegue ter uma união no todo, né, dentro de um lar. Se você não consegue, se aquilo te aflige, então saia, construa a sua família, mas não repita ciclos. Ciclos que são repetidos impedem você de crescer, seja agora ou depois, mas exatamente nesse momento. Veja como que está tudo ao seu redor, como que você está sabendo lidar com essas questões, o que está te deixando com mais desconforto, e ver se você não tem capacidade de mudar.
Olha quanta coisa acontece no mundo. Às vezes, um pequeno sentimento de mágoa, tristeza, de ódio, aquilo te consome por uma vida e não vai valer a pena, entendeu? A vida é muito boa para a gente ficar focando nesses pontos, que são as chamadas ilusões, que são colocadas para que a gente não conclua o nosso processo. Então tenha isso em mente, peça a cura das feridas mais profundas, que assim você vai ver como que gradativamente você também fazendo o seu processo, o seu trabalho, que é árduo, não é fácil, tá? Você vai conseguir atingir o seu objetivo. Eu tenho certeza disso, tá? Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque senão esse vídeo fica muito longo, mas eu espero que você tenha gostado de ouvir essas palavras que eu tenho certeza que vai fazer sentido. E se não, também, né? Não posso fazer por todos com que se sintam confortáveis. Esse canal ele foi criado de uma forma que mediunicamente, intuitivamente, é justamente para causar meio que desconforto. Eu não vou ser aquela que vou dizer o que muitos por aí dizem. Eu vou dizer o que tem que ser dito. E quer doa ou não. Mas isso aí vai fazer sentido e é assim que acontece a transformação, tá? Um beijo, boa semana para todos, com muita fé e luz. Tchau, tchau.